dia, bom dia! Estou de volta nas nossas lives de toda terça e quinta às 7h07 com Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de desinflamação e emagrecimento. Que alegria voltar aqui com vocês! Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Que gostoso retornar aqui com vocês. Ótimo dia. Tudo bem? Minhas queridas Arlete, Elisete, Heloísa, Kátia. Tudo bem com vocês? Antônia. Graças a Deus, Kátia, tô melhor. Ainda falta um pouco de energia e sair um pouco dessa tosse aqui, mas tá ótimo. Perto do que tava, tô maravilhosa. Que delícia, bom dia, saudade de vocês, meninas. Saudade dessa energia de troca que a gente tem aqui, é muito bom falar com vocês. Alessandra, bom dia. Tudo bem com vocês? Que gostoso! Coloquem as dúvidas de vocês, as dificuldades relacionadas ao processo de emagrecimento. Agora eu quero saber tudo, como é que estão as coisas por aí. O que vocês andam fazendo para poder desinchar, desinflamar, emagrecer? Como é que tá? Ah, não acredito que você tá na Espanha. Não acredito! Que delícia! Opa, já tô animada. Só de ver vocês aqui eu já tô animada. Gostoso demais, senti muita saudade. Ficar uma semana longe é difícil pra mim, viu? Vamos lá, me conta. Como é que tá o processo aí? O que tá acontecendo que tá difícil no processo da desinflamação e emagrecimento? Vamos lá, vamos conversar. Tô doida aqui pra tirar dúvida, pra te ajudar no processo. Me conta. A Alcina colocou assim, ó, eu continuo na persistência, na luta do emagrecimento. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês é que a gente não pode encarar o emagrecimento como se fosse uma luta, sabia? Eu falo muito sobre o poder daqui, ó, do seu subconsciente, sabe? Porque assim, tudo que a gente demanda de energia, se a gente demanda de energia que é uma gastura, que é muito difícil, nossa, que não sei o que, se torna cada vez mais difícil. E daí, para você se conectar com o alimento de forma positiva, é muito difícil. Vocês têm que pensar que tem 3 coisas que envolvem o emagrecimento saudável e sustentável. Sabe o que é? Primeiro, é o pensamento, que determina tudo, porque o pensamento vai gerar sentimento em você. E depois de gerar esse sentimento, vai resultar nas suas escolhas alimentares. Por isso que eu falo pra vocês, não pode ser uma luta contra a balança, não pode ser uma luta que você tá fazendo pro emagrecimento. Não, o emagrecimento tem que acontecer de forma leve, de forma fluida. É um processo, tem que ir curtindo o processo, entendeu? Se você não for curtindo o processo, vou contar uma coisa pra vocês. Não vai acontecer. Você pode fazer a melhor dieta, você pode consumir os melhores alimentos, mas é que dentro de você tá inflamado por conta dos seus pensamentos negativos. Os seus pensamentos, sabe, de coisa ruim, ai, que é muito difícil e não sei o quê. Não carrega isso com você não, Alcina. Limpa esse sentimento, sabe? Faz desse processo de emagrecimento uma aprendizagem, sabe? Uma coisa que você vai levar pra vida, que você vai ter qualidade de vida. Não um processo maçante onde você precisa passar por coisas difíceis, que você tem que deixar de comer aquilo que você gosta, que você precisa passar fome, que você precisa passar vontade. Não deixa isso tomar conta de você não, tá?
Deixa eu ver. A Elisete, minha barriga murchou. Ai, que delícia, eu adoro ouvir isso daí, gente. Ler isso daí pra mim, olha, é uma felicidade. A Juliana colocou assim, minha dificuldade é de excluir o açúcar. Você não precisa excluir o açúcar. O açúcar você pode deixar para um momento específico, sabe? Por exemplo, uma vez na semana eu vou abrir uma exceção. Essa exceção eu vou comer aquele doce que eu tanto gosto, sabe? Seja ela qual for. Então é um brigadeiro, é um beijinho, é um pedaço de torta, sabe, um pudim. O que é que eu gosto tanto de doce, sabe? Agora, deixar pro dia a dia mesmo, pra questão de adoçar o café, essas coisas todas, não é excluir de um dia pro outro, Juliana, porque isso não é interessante. Até porque você vai sentir muito e ainda pode dar aquele efeito rebote, né? Onde você vai lá, tira o açúcar, daí nos 3 primeiros dias você tá ótima. Colocou uma colher de açúcar em alguma coisa, pronto, você já desanda completamente. Você cria aquela necessidade, nossa, eu preciso do açúcar, preciso do açúcar, preciso do açúcar. Você fica naquela fissura. Então, a dica que eu dou é a seguinte, deixa pra você consumir o açúcar em alguma coisa que realmente vale a pena, como um doce que você tanto gosta. E outra coisa, no dia a dia, se você utiliza para adoçar seu chá, para adoçar o seu café, vai diminuindo de forma gradativa. Então, por exemplo, se você em uma xícara de café, você toma uma colher de sopa de açúcar todo santo dia, então nessa xícara de café, a mesma quantidade de café que você faz todos os dias, você vai colocar metade daquela quantidade que você normalmente coloca. Então, de vez de ser uma colher de sopa, você vai colocar metade de uma colher de sopa. E você vai ficar assim por 10 dias. 10 dias você vai se acostumar, vai acostumar o seu paladar com essa quantidade de açúcar. Depois de passar esses 10 primeiros dias, com a metade da quantidade do açúcar, você vai diminuir para metade da metade. Então, de vez de ser metade de uma colher de sopa, agora eu vou colocar uma colher de sobremesa bem rasa. E vou passar 10 dias. Depois que eu passar esses 10 dias, eu vou diminuir para uma colher de chá. Depois que passar 10 dias, eu vou colocar uma colher de café. E depois disso, eu vou tentar tirar. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E depois eu tiro de vez. Aí sim, você vai ter adaptado o seu paladar. Você não vai ficar com aquela necessidade extrema de açúcar. Entendeu? E você vai ver que o negócio vai fluir. Você não vai ter mais essa dificuldade. Dificuldade de deixar de consumir o açúcar, entendeu? Porque você adaptou o seu paladar aos poucos. Tenta fazer dessa forma que eu tô te ensinando. Depois você vem aqui para contar pra gente o resultado. Isso, Alcina. Então, mas vigia até a mesma forma como você fala, como você escreve, sabe? Porque isso tem tudo a ver, tá? Então, assim, é isso mesmo. Coloca pensamento positivo, mas vigia os seus pensamentos, vigia a sua fala. Porque é aí que a gente pega o pulo do gato. Você fala, eu achava que eu tava positiva, mas quando eu fui ver, não tô positiva não, tô negativa. Com muito pensamento negativo, porque eu só tô falando coisa negativa, entendeu? Ai, gente, a Elizabeth, que belezinha, estou muito feliz, Nutri. Depois do desafio, minha vida mudou. Ai, que alegria receber essa mensagem, Elizabeth. Você aqueceu o meu coração. A Kátia tá perguntando assim, ó, tô fazendo um jejum hoje. Você aconselha? Não estou podendo comer direito, fiz cirurgia do dente. Então, primeira coisa, Kátia, você tem que cuidar da sua saúde, da sua imunidade de forma geral, através da sua alimentação, para você se recuperar mais rápido da cirurgia do dente,
Então, assim, o que é permitido para você consumir agora? Consuma. Ah, é comida batida? Então, consome a comida batida para você reforçar a sua imunidade. Depois dessa recuperação da cirurgia, aí sim você deve se preocupar com a questão de estratégia nutricional para você compor a refeição com aquilo que o seu corpo precisa, que é o carboidrato, proteína e fibra, pelo menos 3 refeições completas, que é o café da manhã, almoço e jantar, para ativar o seu metabolismo, isso independente da sua idade. E hidratação é uma coisa que você tem que começar para ontem, independente da cirurgia do dente ou não, porque é uma coisa que você vai ter que tomar mesmo, entendeu? Para poder tirar as impurezas do seu organismo, né? Então, assim, começa para ontem. Quanto de água? De acordo com o seu peso. Então, quanto você está pesando hoje? Aí você verifica e multiplica por 35, que é 35 ml por quilo de peso. Daí só aí você já vai começar a eliminar a toxina, né? Diminuir, depois que você voltar mesmo a conseguir mastigar essas coisas todas, né? Se atentar em diminuir açúcar, alimentos processados e introduzir mais alimentos de verdade, entendeu? É isso que você tem que fazer. Agora, é fazer jejum. Mas jejum agora? Qual que é o intuito do jejum agora? Não, você tem que cuidar da sua imunidade, mulher. Você já tá comendo pouco, porque você tá com essa coisa da cirurgia do dente, você não tá conseguindo comer direito, então a absorção sua dos nutrientes já tá comprometida. Então, assim, sabe, se preocupa com isso primeiro. Se preocupa em restabelecer a sua saúde de um modo geral, para que todos os seus órgãos estejam funcionando de forma adequada e você consiga eliminar peso rápido depois, entendeu? Agora não é hora de pensar em jejum, não. Agora é hora de pensar em qualidade alimentar. Vou fazer aquelas sopas batidas mesmo com tudo que tem direito. Repolho, bastante folha verde escura, sabe assim? Vou colocar bastante cor ali, porque é o que eu preciso. Vou bater com carne, porque eu preciso reforçar essa B12 minha, porque como eu não tô comendo direito, é isso que eu vou fazer. Vou bater com fígado, por exemplo. É isso aí que você tem que se preocupar agora, entendeu? Tem que restabelecer a sua saúde para daí sim depois você pensar na queima de gordura, porque seu corpo agora só tá pensando nisso, na sua recuperação. Não vai pensar em digestão, em queima de gordura, ele não tá eficiente para isso agora, entendeu? Então, uma coisa de cada vez. Agora não adianta fazer no desespero. A Antônia tá falando assim, estou com dores no joelho sem poder fazer exercício, que me faz tão bem a caminhada. Antônia, então por isso, olha, essas dores no joelho, eu tenho 2 dicas para você. Você precisa desinflamar a questão das articulações, né? As articulações é muito importante. Então como é que você desinflama as articulações? A curcumina, que vem através do açafrão da terra, ou também conhecido como cúrcuma, é muito interessante você fazer chá dele, você compra ele é como se fosse um gengibre, não sei se você já chegou a ver, ele parece um gengibre, só que ele é mais laranja, né? Você corta alguns pedaços e faz o chá, pelo menos 2 vezes ao dia, você toma uma xícara no período da manhã e outra xícara no período da tarde, isso te ajuda a desinflamar muito a questão das articulações. Tá? Não só para o joelho, mas cotovelo, pulso, essas coisas todas, é muito interessante de você tomar, tá? Outra coisa, diminuir farináceos. Se você é uma pessoa que consome muito, por exemplo, pães, massas em geral, eu falo pra você, independente do tipo de farinha, eu consumo farinha integral, não sei o que, pão integral, não interessa, é farinha do mesmo jeito, vai inflamar do mesmo jeito, entendeu? Como você tá com esse ponto específico de dores no joelho, eu falo pra você, diminui um pouco, sabe? Coloca uma vez só no dia e de preferência no café da manhã, tá? De preferência no café da manhã. Porque daí depois você consegue limpar isso com mais agilidade, entendeu? Não fica circulante no seu corpo, inflamando as suas articulações, tá? Então pega essas 2 dicas, toma bastante água, visa bastante as folhas verdes escuras para desinflamar mais rápido. Então couve, espinafre, brócolis, ele é super bem-vindo, vagem também, né? Porque é verde. Estimula esse processo de limpeza do seu organismo, tá? Então não se esquece.
E assim, se você tá no processo de emagrecimento, por mais que você não possa fazer nenhum tipo de atividade por conta dessas dores suas, tá tudo bem. Porque o que vai determinar o seu processo de emagrecimento é você fazer o processo de desinflamação e fazer o déficit calórico de forma inteligente, da maneira como eu ensino aqui vocês, né? Que são as 3 refeições completas, sendo café da manhã, almoço e jantar, tá? Então, faça o básico bem feito que você vai ver as coisas acontecerem. Nossa, Arlete, não acredito que você tá chiquérrima desse jeito. A Arlete tomava café com açúcar, agora ela tá tomando café sem açúcar, é chiquérrimo. Chiquérrimo. Eu falo para minhas alunas assim, né, gente, olha, não tem coisa mais elegante do que você chegar num lugar assim, você vai tomar café com a sua amiga na cafeteria, você vai no hotel, né, tomar café, aí você vai lá e pede assim, você quer tomar um cafezinho? Eu quero. Com açúcar ou com adoçante? Não, só café. Gente, não tem coisa mais elegante do que isso. Não tem coisa mais elegante. É chiquérrimo. Chiquérrimo chegar nesse nível. É chiquérrimo. Tem que ser assim. Chegar lá, não quero nada, não quero açúcar, não quero mel, não quero nada, eu quero só o café. Nossa Senhora! Ninguém segura essa mulher poderosa, ninguém segura. Não é verdade? Tô de volta, gente. Que delícia, Elizabeth! Que alegria! Lê isso! Ela falou assim, estou na melhor fase mantendo peso depois do desafio. Nossa, sensacional! Sensacional! É isso aí, aprendeu a lidar com o alimento, né? É por isso que eu falo pra vocês, a informação, ela liberta você, né? Depois que você aprende a lidar com o alimento, você leva isso pra vida. Que alegria! Parabéns, viu? A Mara colocou assim, bom dia, Nutri, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada por perguntar, viu? Meu café da manhã é o chá de folha de louro com açafrão, ovos, batata doce e uma banana. O que você acha? Eu acho que tá ótimo. Só que assim, esse chá, o chá de folha de louro com açafrão, ele é muito bom, mas ele não é bom de ser colocado dentro de uma refeição se você quer realmente absorver os ativos desse chá. Então, assim, eu diria que você poderia comer todos esses alimentos sólidos primeiro, os ovos, a batata doce, a banana. Depois de uns 40 minutos que já começou a fazer a digestão desse café da manhã, aí sim você toma seu chá, entendeu? Aí ele é mais funcional. Ou você pode fazer o contrário também. Tomar o chá primeiro, todo o chá primeiro, esperar uma meia horinha e daí você consome os alimentos sólidos da refeição, entendeu? Eu falo assim, para quem gosta de chás, colocar dentro da refeição, como o café da manhã, é interessante você colocar esses chás que são do dia a dia mesmo, sabe? Chá de hortelã, chá de frutas vermelhas, chá de maracujá, chá, sabe assim? Agora, quando é funcional, quando eu penso nesse chá para poder ser um diurético, para ser um ativo que ajude na desinflamação, então é mais interessante não colocar ele dentro da refeição, entendeu? Só essa observação, Mara. Heloísa, colocou assim, Nutri, estou com dificuldade de comer o jantar certinho durante o dia, por exemplo. Não entendi se durante o dia, por exemplo. Deixa eu te falar, se você tá com dificuldade de comer o jantar certinho, é porque falta organização, né? Por que não deixa já tudo pronto, só para esquentar? Entendeu? Mais fácil, é a organização. Se você tá deixando pra escolher na hora o que tem não vai te ajudar a desinflamar e emagrecer, entendeu? Então é questão de organização.
Nesse seu caso, eu falaria pra você, deixa tudo organizado. O que que eu vou comer na semana? Eu já tenho que pensar isso no meu sábado, no meu domingo. Em algum horário ali do meu final de semana, eu preciso me organizar, porque senão eu vou procrastinar. Eu vou escolher coisas que não vão me ajudar no processo. A Márcia colocou assim: está difícil de dormir bem à noite, mas estou resistindo, não tomando remédios, só tomando chás. Márcia, mas você lembra que não é só o chá que vai te ajudar a dormir bem, né? Você tem que fazer a higiene do sono. Então, assim, deitar sem tela, né? Tirar a tela pelo menos 2 horas antes de deitar. Então, assim, não ficar no celular, não ficar na TV, no computador, até 2 horas antes, se você tem esse problema do sono. Pra comer, também esperar umas 2 horas. Come, espera 2 horas pra você ir deitar. Pra fazer o processo de digestão. Pelo menos 1 hora tem que ser. Mas como você tá falando que tá muito difícil, eu já falaria pra você esperar 2 horas pra você ir deitar depois que você comeu. Certo? Tomar um banho relaxante antes de deitar, sabe assim? Trabalhar o processo da respiração, que é tão importante, que isso te ajuda a desacelerar os seus pensamentos, tá? Então não é só o chá que vai resolver nesse sentido. Ah, vou deixar de tomar um remédio para dormir e vou só tomar o chá. Não adianta se você não melhorar a qualidade das suas atividades ali no período da noite, entendeu? Que vai amenizar essa sua ansiedade, vai amenizar esse seu estresse. Então tem que fazer isso, tá? Sandra. A Sandra colocou aqui: gostaria que você pudesse me ajudar. Estou como assim? Estou me acabando na menopausa há mais de 8 anos. Não consigo trabalhar direito, muito suor, muito mal-estar. Sandra, você precisa desinflamar, né? Porque desinflamando, tirando essas toxinas que estão circulantes no seu organismo, é dessa forma que você vai minimizar e até eliminar esses sintomas de sudorese, de mal-estar, entendeu? Então é processo de desinflamação, é processo de limpeza do organismo. É tudo aquilo que eu falo para vocês. É hidratação adequada, gerenciamento do estresse, é comer com estratégia que você vai conseguir limpar o seu corpo e vai ter vida normal para você trabalhar, para você ter energia para fazer as suas coisas. É super possível. Não basta, é que nem eu falo para vocês, né? Não basta, eu vou comer só alimentos saudáveis. Tá, mas se você comer sem estratégia, isso não vai ter função nenhuma, principalmente quem tá na menopausa. Tem que saber comer com estratégia. Ela tem que saber combinar os alimentos, que é isso que vai deixar o seu metabolismo ativo por mais tempo, de forma efetiva, ele queimando gordura, entendeu? E fornecendo energia do jeito que você precisa, tá? Deixa eu ver. A Kelly. Não tem que fazer um exame, é necessário estar em jejum, mas o exame é 1h30. Kelly, no seu caso, você faz aquilo que a gente já combinou. Você janta daquela maneira mesmo que eu ensino lá. Carboidrato, proteína e fibra, tá? Só que daí lembra da proteína ser leve, não colocar carne vermelha, tá? Tem que ser peixe, frango, né? Pra ser mais digestivo no caso. Daí, pra quebrar o jejum ali, você vai almoçar. Depois que você voltar do seu exame, entendeu? Você vai almoçar. Pra você quebrar o seu jejum. Daquela maneira mesmo que eu te ensino. Daquela maneira que você faz, bonitinho. Tá? Aí, nesse meio tempo, desse jejum que você vai fazer, você só toma água, que daí a água não quebra jejum. A água chá também não quebra jejum, tá? Só que daí você não pode abusar no chá.
no chá, nessa parte como você vai fazer exame, até no máximo 2 xícaras só. Eu tô com gastrite grau 4. Posso fazer chá de gengibre com limão? Você sabia que o gengibre acalma? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer sim. Tá? Só que daí é 1 xícara só por dia, viu? Não mais do que isso. A gastrite, no caso, gente, vocês têm que tomar cuidado com outras coisas, né? Não é só isso. Daí eu falo pra você que você já tá no nível 2 de inflamação, né? Quando tá com a sua digestão completamente comprometida. Então, assim, você precisa tomar cuidado com as frutas cítricas. Você tem que deixar de comer um pouco da carne vermelha, porque é muito indigesto. Isso pode irritar ainda mais a mucosa do seu estômago. Tá? Então, assim, como tá com uma gastrite muito atacada, não colocar salada crua também. Então, quanto mais digestivo for para você as suas refeições, melhor vai ser e vai acalmar essa sua gastrite, né? Então, vegetais cozidos, eles são mais indicados nessa questão sua, tá? Então, vegetais cozidos, evitar um pouco das frutas cítricas, carne vermelha. Daí os alimentos que eu sempre falo aqui, eu não preciso ficar reforçando, né? Alimentos industrializados, açúcar, essa coisa, você tem que fugir. Você tem que fugir. Porque senão você nunca vai melhorar essa sua gastrite. A Cris também é chiquérrima lá. Eu tomo café sem açúcar e sem adoçante. É isso aí. É isso aí. Deixa eu ver. Que bom, fico muito feliz. A Kátia colocou assim: eu aprendi a fazer com você, a coar o café junto da canela. A maioria das pessoas adicionava depois. Kátia, mas assim, se você for ver, quando você coloca a canela depois, ela não mistura. Fica horrível. Fica horrível. E quando você coa junto com o pó de café, é outra coisa. Nossa, fica muito gostoso. Vocês viram, né? Quando eu faço. Eu dou uma abusadinha na canela. Porque eu gosto de pouco de canela, né? Você fala assim, é só uma colherzinha. Então, eu às vezes coloco mais até do que o próprio pó de café. Ai, Deus. Quantos ovos comer no café da manhã? Então, assim, depende, né? Depende do contexto geral do seu dia. Mas, no mínimo, 2 unidades seria interessante, né? 2 unidades seria interessante de ovos no café da manhã, para poder te dar saciedade. Não menos do que isso. A Maria colocou assim: bom dia, eu não consigo perder peso, mas por que você acha que você não consegue perder peso? Coloca aqui pra mim as suas dificuldades. Vamos conversar. Maria. Tá escrito assim, Maria Júlio César. Coloca aí pra mim. O que você acha que tá te atrapalhando? Voltei, Drica. Voltei com tudo. Com tosse e tudo, mas estamos aqui. Firme. Mara, fico feliz de saber que eu tô ajudando vocês, viu? Ai, isso daqui pra mim, eu preciso até tirar um print, viu, Elizabeth? Porque, olha, isso aqui pra mim não tem
Não tem mensagem melhor. Ela falou assim, ó, Nutri, demorei 52 anos para aprender a comer, tinha medo de comer. Agora como bem mais e ainda mantenho o peso, sem aquele monte de suplementos. É isso, né? É sobre comer alimento de verdade, com estratégia. Que delícia, meu Deus! A Val colocou assim, ó, bom dia, depois que comecei a beber água em jejum foi perfeito. Após ingerir, o organismo funciona rapidinho, tenho que correr para o banheiro, parece uma limpeza, me dá a sensação de bem-estar. É isso aí, Val, é isso aí. Quem toma água em jejum, mas não é qualquer quantidade, é 500 a 700 ml. E assim, para quem tem o intestino muito preso, tem que tomar essa água em jejum morna, que daí que influencia, desse jeito que a Val tá falando aqui mesmo. Você toma, você vai no banheiro correndo, porque é o processo de limpeza mesmo. Excelente, excelente. Então, só esse detalhe, para quem tem o intestino muito preso, vale a pena investir na água morna, de 500 a 700 ml de uma vez, tá? Em jejum. Roberta, vai ser um prazer cuidar de você, querida. Só me mandar mensagem inbox que eu mando meu contato pra você, tá bom? Combinado? Vai ser um prazer. Olha, Maria Eunice! Gente, que sucesso, pelo amor de Deus! Ela, bom dia, Nutri, estou muito feliz. Saí do 80 para o 69. Se você tá muito feliz, imagina a Nutri como é que tá, meu Deus do céu. Tô explodindo de felicidade. Parabéns! Gente, socorro! Ela é minha aluna. Nossa, eu não me aguento, gente. Sônia, que saudade de você. Como é que você tá, mulher? Ai, como eu fico feliz de ver minhas alunas aqui, gente, também. A Simone tá perguntando assim, se o suco detox que eu coloquei aqui no perfil, aquele lá que vai couve, chuchu e limão, se pode tomar todos os dias. Pode tomar todos os dias, não tem problema. Um copo todos os dias não tem problema não, tá? Mas aqui é o que eu falo, se você quer desinflamar de verdade, assim, por que você vai usar todos os dias, sendo que seu corpo pode acostumar com aquilo? Tem tantas outras receitas eficientes, por que não colocar as outras receitas, sabe? Entende? São coisas simples. Poderiam ser trocadas, né? Não ficar na mesmice. O corpo não gosta da mesmice. Se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo resultado que a gente vai ter. Entendeu? Então, por isso que eu gosto do movimento. Eu gosto não, né? Além de eu gostar, é isso que dá resultado. A Edi falou assim, ó, faz 2 anos que eu te conheci, nunca mais tomei café com açúcar. Olha só, minha gente, que coisa boa, influenciando de modo bom na vida das pessoas. Que alegria! Parabéns, Edi! A Bruna, mais de 1 ano tomando café sem açúcar e coando com canela. Excelente! Que delícia! Muito bom. Vocês estão nota 10. Deixa eu ver. Vocês estão preparados para a novidade que eu vou trazer aqui para vocês? Ai, Deus! Olha, eu não sei, mas eu acho que quinta-feira eu já vou poder contar. Eu acho que quinta-feira eu já vou poder contar pra vocês. Vocês estão ansiosas da novidade que eu tenho pra trazer pra vocês? Poxa, semana passada eu fiquei doente, né? Não consegui vir aqui fazer as lives com vocês, mas agora eu voltei com tudo. E agora eu voltei e ainda tenho novidades.
Dei um spoiler final de semana de um material que eu tirei foto, postei aqui nos stories. Muita gente me perguntando o que era aquilo. Pois é, quinta-feira vocês me aguardem, porque eu acho que eu já vou poder contar pra vocês. Socorro! Socorro! Já tá esperando? Vocês já estão todos esperando. Raimunda, saudade, beijo pra você, querida. Novidades, vocês me aguardem, porque olha, essa novidade aí tá de arrebentar. 2025 ela vai ficar pequena pra nós. Nós vamos desinflamar de qualquer jeito. Não tem jeito. Não tem essa história de eu tô com peso travado, tô com não sei o que. Não vai ter mais essa desculpa. Não vai ter mais. Só posso falar isso. Só posso falar isso. Não tem papo. Aguardem. Eu, se fosse vocês, estaria quinta-feira aqui de novo, viu? Ó, Joyce, inovou aqui a receita. Bolo de fubá com cenoura. Para adoçar, colocou banana, nada de açúcar. Sensacional. Parabéns, Joyce. A Drica sempre tá, né? Vocês sempre estão aqui. Que delícia! Augusta, você bateu os 60 quilos? Não acredito! Gente, minhas alunas estão nota 10! Que alegria! Parabéns! Gente, nossa, eu fico tão feliz de ver o sonho de vocês se realizando, gente. E agora, de uma forma completamente diferente, né? Vocês realmente aprenderam a base de como se alimentar de forma inteligente. Vê se elas deixaram de comer aquilo que elas gostam, gente. Se elas deixam de participar de uma festinha em família, alguma coisa desse tipo. Elas têm vida. Olha que alegria delas. Vocês acham que ela ia estar falando de forma sofrida aqui? Vocês acham que elas não iam reclamar? Ia falar assim, eu cheguei no 60, mas tô capenga. Não, né? Olha aqui. Que coisa boa de se ler logo pela manhã. Gente, que gostoso. Deixa eu ver. A Isabel colocou assim, bom dia, eu preciso emagrecer 20 quilos. Já estou fazendo tudo certo, fiz meus exames e deu tudo certo. Então, esse negócio de fazer tudo certo, o que será que é fazer tudo certo, né? Porque na cabeça de vocês, 100% de vocês chegam até mim, seja na minha mentoria, seja no meu desafio, seja na minha consulta, vocês sempre me falam essa frase, Débora, eu faço tudo certinho e não emagreço. De verdade, é 100%. É unânime um negócio desse. Vocês chegam pra mim e falam assim, eu não sei. Não, sério, eu faço tudo certo e eu não consigo emagrecer. Aí, eu aqui, na minha humilde, né? No meu humilde papel como nutricionista, vou avaliar a alimentação de vocês. Minha amiga, eu tenho vontade de deitar e chorar. Tenho vontade de deitar e chorar, porque não tá comendo nada certo. E daí não consegue emagrecer de jeito nenhum. Aí eu falo assim, nossa, não, come alimentos saudáveis? Come alimentos saudáveis, mas totalmente de forma aleatória. Tem gente que fica comendo fruta no meio da manhã, no meio da tarde, assim, de forma, sabe, assim, isolada. Tem gente que toma chás, por exemplo, esses chás que podem ajudar no processo dentro da refeição. Tem gente que não toma água direito e substitui por outras coisas, sabe assim? Tem gente que fala que come proteína, mas não come proteína coisa nenhuma. A base da alimentação da pessoa tá só carboidrato. A pessoa, muitas das vezes, come menos do que o corpo dela precisa. E daí não funciona nada. E depois que ela tá na menopausa, ela sofre horrores. Ela fala assim, eu como menos e ainda tenho mais barriga. Como é que pode? Eu ganho mais barriga. É porque vocês estão falando pra mim que vocês comem certinho, mas não comem certinho não. Entendeu? Então, o que é certinho na cabeça de vocês? Porque é unânime. Na procura por mim, já chega falando sempre a mim.
Eu como tudo certo. Eu como tudo certo. Daí você vai ver, você fala, nem 10% tá certo. Por isso que não perde peso de jeito nenhum. Então cuidado com esse pensamento aí de vocês, que só faz vocês andarem pra trás, viu? É aquela, agora que as pessoas ficam falando, daqui pra frente é só pra trás, porque quando fala essa frase, tô fazendo certinho, você pode saber, daqui pra frente é só pra trás que você tá andando, porque tá fazendo tudo errado. Sem acompanhamento nutricional, você faz tudo errado, não adianta. A Mara, que belezinha, parabéns, Mara. Nossa, Madá, mas você mudou demais, né? Menina do céu, mas mudou demais. Até seu rosto mudou. Ela tava com 69 quilos e hoje ela tá com 54. É outra pessoa. Outra pessoa. Né? Então, vai, me falam mais perguntas pra gente poder finalizar aqui. Vocês me aguardem quinta-feira, que quinta-feira talvez eu traga novidades. Talvez. Vou confirmar. Mas eu acho que eu já vou poder contar. Qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade? Tá travando, Tereza? Nossa, aqui tá normal aqui pra mim. Não tá travando nada. Coloque aí a sua dúvida, a sua dificuldade. A gente fica assim daí, né, Drica? Tomara que a gente chega quinta-feira rápido, né? A gente não se aguenta. Ah, eu vou até lá pegar o material. Pera aí, que tá lá na minha outra mesa. Pera aí que eu já volto, tá? Só um minutinho. Vocês aguardam um minutinho? Então, pera aí. Ó, parte da surpresa que eu tenho pra vocês tem isso aqui também, ó. Parte da surpresa faz... Tem isso aqui, ó. Ah, mas como que eu vou conseguir? Não posso falar mais nada. Logo mais vocês vão saber. Mas eu fiz esse presente aqui, ó. Eu fiz esse presente pra poder ajudá-las. Mas não posso contar ainda como que vocês vão ganhar isso aqui ainda. Tá bom? Parte do presente, parte da surpresa tem isso aqui. Entendeu? É, a surpresa ainda vocês ganham presente. Olha só. Não tem surpresa mais gostosa que essa? Pois é. A Patrícia tá perguntando aqui, ó. Suco concentrado de uva sem ser o integral faz mal? Todo suco, na verdade, Patrícia, suco assim de fruta, ele tem alta concentração de frutose. Para você que tá acima do peso, tá querendo desinflamar, não é interessante. Além de tudo, se você estiver pensando no emagrecimento, a concentração desse suco, dessa frutose, que é o açúcar da fruta, o que acontece com você? Deixa mais calórico a sua refeição. Então, assim, não é legal. Tá? Então, assim, uma vez ou outra você tomar um suco porque você tá almoçando fora, alguma coisa desse tipo, tudo bem. Agora, colocar isso dentro de uma rotina, pra desinflamar e emagrecer, não é interessante, tá? Não é interessante. Jaqueline, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela falou assim, bom dia, Nutri, eu não gosto de jantar, o que fazer? Mas você gosta de estar acima do peso? Você gosta de estar acima do peso? Porque você tem que pensar, tem que tomar decisões difíceis, né? Nem tudo que a gente faz a gente gosta, mas estar acima do peso, será que é gostoso? Tá aí. Tem opções de refeição mais leve que você possa fazer,
Mas eu vou falar assim, lanche de pão, essas coisas, você não vai poder ficar comendo todo dia. Se você quer desinflamar, se você quer emagrecer, não tem outra coisa. Você tem que comer comida de verdade. Você quer desinflamar rapidamente? Você quer emagrecer rapidamente? Você quer tirar essa barriga rapidamente de você? Não tem outra coisa, entendeu? Então assim, não gosto de jantar, não gosto de comer fruta, não gosto... então você não quer emagrecer, entendeu? A gente tem que pensar dessa forma. Débora, você é dura nessa... Mas, gente, não adianta ficar passando mão na cabeça de vocês nessas horas. Tem que ser honesta. Tem que ser honesta. Tem que comer comida de verdade. Quer desinflamar, não tem outra história. Não gosto, então... Comendo alimentos industrializados, fast food, não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, até vai levar, né? A coisas ruins. Alterações de exames, mais inflamada, mais cansada, com mais barriga. Aí não tem jeito, né? Entendeu? A Mônica falou assim: quais frutas podemos consumir no processo de emagrecimento? Todas. Todas, Mônica. Todas. Todas elas são bem-vindas no processo de emagrecimento. Sabe por quê? Porque elas são elas que têm os fatores antioxidantes. Então, é diferente de quando a pessoa quer tomar suco, porque daí tem alta concentração de frutose. Porque imagina, para fazer um copo de suco de uva, quantas uvas eu preciso? A mesma coisa da laranja. Quantas laranjas eu preciso para fazer um copo de suco? Preciso de 8 laranjas, dependendo do tamanho do copo? É o mínimo, entendeu? Agora, quando você consome a fruta, tem fatores antioxidantes para te ajudar no processo da desinflamação. Por isso que é tão importante ficar substituindo o tipo de fruta que você consome. Principalmente frutas da época são as mais interessantes. Que elas sim têm menos frutose e tem mais o quê? Fibra e fatores antioxidantes. Então é excelente você consumir fruta em todas as suas refeições. Fruta no café da manhã, fruta no almoço, fruta no jantar? É isso aí, frutas diferentes. Então se eu consumir mamão de manhã, à tarde, na hora do almoço eu vou consumir uma outra fruta. Vou consumir um melão, depois à noite eu vou consumir um kiwi. Eu vou consumir uva no café da manhã, depois eu vou consumir laranja depois do almoço, depois à noite eu vou consumir um caqui. Então é isso, tá? Todas as frutas são permitidas. Todas as frutas são permitidas, tá? Todas as frutas são bem-vindas. Qual o horário podemos comer a fruta? Então, a fruta é sempre dentro da refeição, Kátia. Então, se você faz o café da manhã, então é dentro do café da manhã. Se você almoça, é dentro do almoço. Se você janta, dentro do jantar. Entendeu? Não de forma aleatória. No meio da manhã eu vou comer uma fruta. Não, porque tem alto índice glicêmico daí. Só consumir um tipo de alimento deixa o seu metabolismo mais lento. Entendeu? Então não é ideal. Por isso que é aquilo que eu sempre falo para vocês. Montar a refeição de forma estratégica. Colocar todos os elementos que o seu corpo precisa para deixar o seu metabolismo ativo. Que é o carboidrato, a proteína e a fibra. Entendeu? É isso. Certo? Eita, Tereza, eu acho que é só o seu. Acho que a sua internet deve estar ruim. Porque ninguém aqui mais falou sobre isso. Não. É isso que eu acabei de falar, ó. E de ser batido as frutas também pode ser? Não. Gente, entrou em formato de coisa batida, é suco, né? Já era, é frutose. É mais frutose, menos fibra, mais calorias. É fruta mesmo. É só cortar, comer ali e pronto. Tá? Certo? Então, gente, quinta-feira estarei de volta aqui, 7h07 com vocês, tá bom? Combinado? A Nalva perguntando, só para finalizar aqui essa live, né? Um copo de whey protein atrapalha o processo de emagrecimento? Assim, de forma aleatória,
Difícil falar, né? Ela é a base de proteína. Então, assim, mas não é ela que vai resolver o seu problema de sobrepeso e também não é ela que vai atrapalhar, entendeu? É o contexto do seu dia. Como é que tá a sua alimentação? Entendeu? Será que você tem realmente necessidade de tomar whey protein? Tem isso também, né? Tem que avaliar de modo geral se você tem essa necessidade. Porque muitas de vocês não têm necessidade de tomar a suplementação. Entendeu? Você consegue isso tudo através da alimentação, comendo de forma estratégica. Agora, quando é uma coisa assim, eu vou sair, vou comer, por exemplo, eu vou dormir na casa da minha irmã. Então, a minha irmã, ela não tem muito hábito de fazer ovos pela manhã, não tem muita proteína de manhã. Aí eu vou compor essa refeição com whey protein, né? Porque eu preciso da proteína para poder deixar o meu metabolismo ativo. Então, é uma coisa. Agora, se realmente eu tenho necessidade de colocar esse whey protein assim, ó, de forma aleatória, no meio da manhã, no meio da tarde, não tem estratégia nutricional, né? Então não vai emagrecer, não vai acontecer nada. Só cuidado com isso. A Juliana falou assim, ó, uma vez fui... Ai, gente, não tô nem conseguindo sair dessa live, olha só. Uma vez fui numa Nutri que me falou pra comer salmão selvagem no café da manhã pra desinflamar. Jura, Juliana? Não acredito. Gente, que chiquérrima, né? Nossa, mas quem que tem o hábito de comer salmão assim de manhã? Difícil, né? Difícil ter. Nossa, gente do céu, mas é cada ideia, né, que eu falo pra você. Daí se torna um negócio insustentável. Você conseguiu sustentar isso daí? Você conseguiu? Consumiu um salmão selvagem logo pela manhã? Me conta que agora eu fiquei curiosa. Conta o babado quente aqui pra gente o dia inteiro, Juliana. Conta aqui pra gente. Exatamente, pelo preço e pelo sabor também, pra você comer isso daí de manhã, né? Já até dá uma gastura. Nossa senhora! Não, se isso for no café da manhã, eu já fico imaginando o que foi pra você comer durante o dia. Você tem que virar uma chefe de cozinha, né? Não é? Não, porque daí você tem que inventar várias receitas mirabolantes, aquela coisa toda, aqueles pratos chiquérrimos que você fala, gente, como é que pode? A gente não tem tempo pra isso não, né? Nossa, a gente vive uma vida tão corrida que se a gente tem que ficar fazendo isso pra emagrecer, você desiste. Eu já ia desistir de ser saudável, viu? Se me falasse que eu ia ter que fazer um treco desse, eu ia falar assim, nossa, eu com filho pequeno, com a demanda de trabalho que eu tenho, essas coisas. Já ia falar pra vocês, ó, impossível pra mim. Não consigo, não. Nossa, não consigo. Deixa eu ver. Antônia, cuscuz no café com ovos ajuda a emagrecer? Não ajuda nem atrapalha, porque o que realmente determina seu processo de emagrecimento, Antônia, é o total do seu dia. Então, assim, a combinação tá certa, do cuscuz, que é um carboidrato, dos ovos, que é a proteína, mas falta a fibra ainda, para poder compor essa refeição. Então, falta uma fruta, por exemplo, uma semente que pode ser colocada aí junto com o cuscuz, para poder diminuir o índice glicêmico, a carga glicêmica desse alimento. Aí é nota 10, tá? A Alessandra falou assim, Nutri, qual que é a maneira correta de comer coco fresco e abacate? Então, como são duas gorduras boas, você tem que colocar em refeições diferentes, mas daí você pode adaptar em qualquer refeição. Então, se você colocar o coco de manhã no seu café da manhã, o abacate você pode colocar no almoço ou no jantar, e vice-versa, entendeu? Só não colocaria os dois na mesma refeição, porque são duas gorduras boas, e daí as duas juntas, elas dificultam o seu processo de digestão e assim deixam extremamente calóricos uma refeição apenas, entendeu? Agora, para equilibrar isso, você coloca o coco fresco em uma refeição e o abacate em outra. Aí vai ser perfeito, tá?
A Kátia perguntou, e as marmitas é bom fazer? Com certeza, né? Além de otimizar seu tempo, o risco de você ficar comendo o que tem, que é aquilo que não te serve, que não te ajuda a desinflamar e emagrecer, é muito grande, né? Então, depois quando você faz marmita, não tem essa, tá ali pronto, não tem o que você ficar, sabe, procrastinando. Tá certo? A Anitta colocou frango hoje, ó. Frango com pão e uma mexerica, isso aí. Certinho, Anitta. Tem o carboidrato, tem a proteína e tem a fibra. Não teremos desafio, por enquanto. Não teremos desafio. Mas eu tenho novidades. Foi aquilo que eu falei pra vocês, que talvez na quinta-feira eu vou poder contar pra vocês. Qual que é essa novidade? Então, eu, se fosse vocês, me aguardava, porque o que tá pra chegar é muito melhor do que o desafio. Mas muito melhor do que o desafio. Só posso falar isso. Segura a ansiedade, segura a curiosidade, gente. Certo? Combinado? Então, quinta-feira estarei aqui de volta em 77 esperando por vocês. Um grande beijo, obrigada pela participação incrível de vocês hoje, obrigada por essa energia boa, obrigada por todas as orações que vocês me mandaram esses dias que eu estava ruim, viu? Fez toda a diferença, tá certo? Muito obrigada mesmo. Quinta-feira estarei de volta então, 77. Tchau, gente!